Você vai fazer a prova das ciências médicas e tá perdidaço, perdidaça em relação à redação? Hoje eu vou resolver seus problemas. Eu trouxe para nós o texto da Júlia Cristina, que tirou 44 pontos em 50 na prova das ciências médicas, como uma referência para você entender basicamente como você deve organizar a sua redação para essa prova tão concorrida aqui em Minas Gerais. O texto dela é muito bom e 44 em 50 nas ciências médicas, nossa, é uma nota muito espetacular. A prova das ciências médicas ela é muito exigente e é muito comum que os alunos aprovados fiquem próximos dos 30 pontos. 44 pontos em 50 foi a maior nota entre os aprovados no meio do ano passado e eu consegui o texto da Júlia, que foi minha aluna, para que a gente possa discutir um pouco sobre essa proposta do meio de 2022 e para você entender em termos estruturais como deve ser o textinho estilo ciências médicas. E aí, tá de olho? Então, fique esperto que nós vamos analisar tudo hoje. Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com o Papai e hoje para que a gente possa analisar o textinho da Júlia Cristina, que tirou 44 em 50 na prova das ciências médicas. Vamos começar analisando o enunciado da proposta. Não vou ler com vocês os motivadores para não gastar muito do nosso tempo e faço questão de te alertar de uma vez. A prova das ciências médicas ela tem o costume de relacionar o tema de redação aos livros solicitados. Então essa última proposta das ciências médicas, ela faz uma relação entre a obra do Paulo Mendes Campos e a obra do Jorge Amado, que foram solicitadas para a prova do meio do ano passado. E aí, logicamente, eles fizeram essa relação com um determinado tema e pediram para que o aluno escrevesse a redação. Exigências das ciências médicas em todas as provas, que o aluno redige entre 15 e 25 linhas e que ele tenha 12 palavras por linha. E aí o enunciado que apareceu para nós no ano passado, no meio do ano passado, foi o seguinte: com base nesse trecho e na abordagem do tema da doença e da tocaia no romance de Jorge Amado, redija um texto dissertativo, expondo seu ponto de vista sobre esse símile, essa comparação, essa aproximação, essa metáfora, digamos assim. Apresente seus argumentos com consistência, coerência, coesão e adequação ao padrão culto da língua portuguesa. Ou seja, pediram para que você pudesse redigir um texto dissertativo ou argumentativo, fazendo a relação entre o câncer e a tocaia nas obras. E aí a Júlia Cristina de Souza, que fez um belíssimo texto 44, ela fez assim, na introdução: a morte sempre esteve presente nas reflexões acerca da existência humana, manifestadas em especial pela literatura. Até mesmo obras tão diferentes como é o caso do romance Terras do Sem Fim e dos poemas de Paulo Mendes Campos assemelham-se nessa temática. Nesse viés, é válido discorrer sobre o processo de finitude da vida, abordando seu aspecto fisiológico. Olha que belíssima introdução feita em 4 linhas pela Júlia. Ela mostrou, e ela já apresentou na introdução, que existe sim uma relação entre as obras e a questão da morte, a questão da tocaia versus câncer. Ela já aproxima tanto o Paulo Mendes Campos quanto o Jorge Amado, e no finalzinho ela ainda apresenta: nesse viés é válido discorrer sobre o processo de finitude da vida, abordando seu aspecto fisiológico. Já mostra que vai entrar um pouco nessa discussão. Já apresenta logo de início uma ideia um pouco mais voltada para a literatura, quando ela fala que a morte aparece com frequência no campo literário. Conseguiu fazer uma introdução absolutamente clara e, ao mesmo tempo, curta. Se você for observar, a introdução dela tem apenas 3 períodos, mas consegue fazer tudo o que é necessário. Ela apresenta um ponto de vista, ela já antecipa quais são as ideias que estarão presentes na argumentação, e aí ela vai começar a discorrer a respeito do tema. Ela coloca no primeiro parágrafo de desenvolvimento assim, observa-se a princípio, esse a princípio, inclusive um conectivo, tá? Não tem problema se você quiser colocar conectivo nas transições de parágrafo, assim como você possivelmente já está acostumado a fazer no Enem. A prova das ciências médicas não vê nenhum tipo de problema nisso, e é ótimo em termos de coesão textual.
Observa-se a princípio na criação do escritor da geração de 45 uma análise simultânea e não antagônica entre vida e morte. Eu já gosto nessa introdução, quando ela coloca escritor da geração de 45, ela já está apresentando, de certa forma, um repertório voltado para a área da literatura. As ciências médicas não deixa claro no edital se ela vai exigir do aluno repertório sociocultural. Mas uma coisa que nós já sabemos é que o repertório sociocultural, ele de certa forma alavanca a argumentação, o que é positivo independente da prova que você fizer. E foi exatamente isso que ela fez. Começou citando já a geração de 45 na literatura. Agora ela vai sustentar a ideia. Essa interpretação é vista na produção A Morte, na qual, ao abordar a convivência com a certeza da finitude da vida a qualquer momento, vale-se do pensamento neobarroco do Carpe Diem. Olha ela se aprofundando na referência literária do Carpe Diem, citando a obra e citando o poema A Morte. Por enquanto, tudo excelente, e ela traz uma referência literária muito bem colocada. De forma análoga, esse tema apresenta recorrência no enredo de Jorge Amado. Agora ela já vai entrar na outra obra, que ocorre por meio tanto da violência quanto da epidemia de tifo, simbolizada pelas tocaias dos jagunços a mando dos coronéis. Ela apresentou uma ideia central, ela desenvolveu como a morte aparece na primeira obra, como a morte aparece na segunda obra, e agora ela vai fechar o parágrafo. Olha a marcação de fechamento do parágrafo, ó. Logo, quando eu vi o logo, eu percebi que ela está fechando a ideia central do parágrafo. Logo, a fragilidade da vida e esse fim inesperado são retratados em ambas as obras. Começou com esse logo para fazer o fechamento e reforçou que as duas obras tratam diretamente sobre essa questão. Em termos de organização, por enquanto, está literalmente perfeito e excelente. Agora a gente passa para o outro parágrafo, que ela já vai começar também com o conectivo, ela vai começar estabelecendo a ligação entre as duas ideias dos textos. Por conseguinte, a impotência do ser humano frente à morte constitui uma outra vertente sinérgica, ou seja, está em sinergia, uma outra vertente sinérgica, uma outra vertente que, de certa forma, concatena, amarra as duas coisas. Isso posto, olha a articulação, de novo, com o conectivo. Isso posto, doenças igualmente incuráveis como câncer e novas epidemias podem ser relacionadas à dinâmica da tocaia. E aí ela vai falar da questão da tocaia que estava no enunciado, que foi solicitada no enunciado. Uma vez que surgem e se manifestam, na maioria das vezes, de forma irreparável. Olha que maravilha! Para quem leu o romance do Jorge Amado, quando era feita uma tocaia em relação a uma pessoa, era praticamente a garantia da morte. E ela coloca, né, essa doença como se fosse uma tocaia, pega a pessoa desprevenida e é irreparável. Nessa perspectiva, a pandemia da Covid-19 exemplifica tal inoperância inicial diante de uma patologia desconhecida, que, por se desenvolver rapidamente com mutações, semelhante a células cancerígenas, apresentou-se como um fator surpresa ao âmbito da saúde, sendo até hoje estudada a sua virulência. Olha que maravilha quando ela faz essa comparação. Ela faz uma comparação colocando um repertório para nós da área da saúde e de atualidades, uma comparação da tocaia não só ao câncer, mas também à Covid-19, tem uma boa organização textual, tudo muito bem feito. E aí ela coloca, desse modo, a consciência de que a vivência humana estará sempre permeada pela possibilidade da finitude configura a sabedoria estoica do escritor modernista supracitado. Ela fecha o parágrafo, fecha as ideias apresentadas também com perfeição. Falou como a morte aparece em cada uma das duas obras, mostrou a questão do câncer, mostrou a questão da tocaia, apresentou repertórios socioculturais dentro da literatura, dentro das obras e dentro da atualidade / saúde, e aí ela vem para a conclusão. Conclusão dela. Portanto, por mais que a vida e a morte não sejam antagônicas, há uma relação de oposição na última. Haja vista que é certa de que ocorre, porém incerta do momento. Assim, a existência pressupõe o símbolo da tocaia coronelística e demanda que saibamos lidar com ela.
Gente, olha que texto maravilhoso. A conclusão, ela quis começar com conectivo, ela quis começar a conclusão apresentando o portanto. Não tem problema nenhum, como eu já te disse, iniciar os parágrafos com conectivos, inclusive algo muito bem-vindo. Ela fez na conclusão 2 períodos. Lembre-se, a sua conclusão não pode ter um parágrafo frasal, ou seja, a sua conclusão não pode ter apenas um período, senão você será penalizado. Ela trouxe 2 períodos especificamente que fizeram com que a conclusão ficasse perfeita e retomasse tudo aquilo que foi proposto ao longo do texto. Na minha opinião, sendo bem sincero, esse texto que ela fez é um texto perfeito sem defeitos. Eu não consigo te falar direitinho onde eles acharam motivos para tirar ponto nesse texto da Júlia, que ficou muito bem organizado. E é mais ou menos isso que as ciências médicas quer da gente. Ela conseguiu produzir esse texto maravilhoso com 23 linhas. A prova oferecia 25, ou seja, ainda teria um espaço para organizar um pouco mais. Talvez ela tenha perdido ponto por falta de título, que é algo que eu sugiro na prova das ciências médicas, porque todo texto dissertativo argumentativo demanda título. Somente o Enem abre a possibilidade de você fazer um texto dissertativo argumentativo sem título, talvez por isso ela tenha sido penalizada, mas fez uma redação escandalosamente boa. O que você achou desse texto? Se você gostou do texto, se você gostou da nossa análise, clique no joinha do vídeo para dar aquela força para nós nos algoritmos do nosso querido YouTube. Inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações e depois dê uma fuçada aqui que nós temos vários outros vídeos no canal falando também da nossa gloriosa Ciências Médicas. Beleza, meus queridos? Então, maravilha, um grande abraço para vocês, até a próxima e tchau, tchau!